Você vai mestrar uma nova campanha, você pede as histórias dos seus jogadores, você lê com toda a atenção, faz anotações, se anima todo, mas na hora de colocar aquilo para os seus jogadores, você coloca tudo de uma vez só. O vilão do passado ele surge, traumas pessoais aparecem, o NPC do passado ele surge no meio da taverna e tudo vira uma bagunça sem fim. E estranhamente, você não entende por que esses jogadores, então, eles não entenderam tudo que tá acontecendo, eles não têm a reação que você esperava. Eu sou o Mestre Nagakun e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um erro tão comum que até nós, mestres experientes, cometemos. E como corrigir isso transforma os backstories dos seus jogadores em envolvimento real, não numa exposição vazia. Então, já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro erro não é questão da criatividade, e sim da ansiedade. Nós, como mestres, eu principalmente já fiz isso algumas vezes, queremos mostrar serviços, colocar todas as informações no momento só, para todos os jogadores, para aquele jogador não se sentir excluído, para o outro jogador não ficar só mexendo no celular, ah meu Deus. Você quer provar que você leu tudo, que você aproveitou tudo. No começo da minha campanha anterior, que a gente jogou durante 6 anos, eu fiz isso. Quando eu colocava uma parte do background de jogadores, eu colocava para todo mundo, e isso acabava gerando uma bagunça gigante, assim. Por que que isso... Essa maneira é uma maneira errada de você trabalhar. A história pessoal do seu jogador ela não é um conteúdo, ela é um processo emocional. Quando você coloca tudo de uma vez só, o vilão do passado, o irmão que desapareceu, aquele trauma que ele teve na infância, tudo vira uma bagunça. O jogador não sabe o que ele vai sentir, ele não sabe se ele fica feliz, se ele fica triste, se ele fica alegre, se ele fica perdido, que geralmente acontece. O jogador ele fica perdido, porra, é muita coisa que eu vou absorver de uma vez só, ou ele simplesmente não se importa. Você corrige isso tratando a história do jogador ou dos jogadores de uma maneira que ela amadureça aos poucos. Não como algo que se revela, não só aquele BUM! Surgiu tudo de uma vez só. O exemplo aqui é que o seu jogador, então, ele criou na história dele que ele foi traído pelo próprio mentor. O erro comum que nós cometemos é colocar esse mentor, então, como um vilão que ele aparece na segunda sessão. Ele, ah, eu sou o vilãozão, eu sou o mentor dele. Algumas formas corretas que você pode fazer com que esse vilão apareça, que esse antigo mentor, é colocar rumores, símbolos, boatos e até consequências dos atos dele. Ah, ele fez algo em uma outra cidade e esses boatos chegaram até a cidade que os jogadores estão. E o jogador fica, pô, será que é que eu estou imaginando que é? Em Better Call Saul, o passado, ele não explode. Ele corrói aos poucos. Ao explorar, então, os BGs dos seus jogadores, tenha calma, paciência, planeja bem, coloca uma coisa bem legal, coloca uma notícia aqui, uma botinha ali, um negócio aqui, e pouco a pouco os jogadores vão ficar interessados em buscar a história pessoal deles. História pessoal, ela não é plot twist. Não é algo que você vai colocar no meio da sua campanha e colocar como uma reviravolta chocante. Ah, eureka! A plot twist dentro de uma campanha, dentro do filme, dentro de uma série, dentro do jogo, é algo que impressiona o espectador. Mas o jogador ele precisa participar, ele precisa entender que ele está no meio daquela trama pessoal dele ali. Como eu falei, o vilão do passado ele surge ali e ele deve entender que é ele que revela esse cara, entende? Ele não deve apenas assistir tudo que está acontecendo, porque senão se trata de um filme. A ideia do RPG é que eles participem, que eles contem a história. Você usa as histórias dos jogadores para criar desafios extremamente difíceis, não apenas revelações para eles. Ao invés de dizer para o jogador assim, seu irmão está vivo, faça o seguinte, mude isso. Você pode salvar o vilarejo ou você pode encontrar as pistas do seu irmão. Isso num ponto bem importante. Aquilo ele gera escolha e gera consequências para o jogador. Em The Witcher 3 o passado realmente importa, porque ele gera escolhas, não apenas drama. Obviamente você pode usar o background dos seus jogadores como a plot twist, é bem legal também e é uma coisa que a gente usa bastante. Mas não se limite apenas a plot twist. Coloque outras coisas, vai dando pistas ali e assim o jogador fala, que legal, será que se eu seguir por aquele caminho vai dar certo? Quando você for explorar os backgrounds dos seus jogadores, eles têm que reconhecer as suas próprias histórias. Porque ele só se conecta quando ele percebe que aquela história, que aquela parte, aquela side quest que você está fazendo, que está dando início ao background de um deles, nasceu da ideia do jogador, nasceu de algo que ele escreveu. Você não precisa dizer, ele vai entender e fala, nossa, que legal, então foi isso que aconteceu. Ah, vamos atrás dessa pista. Eles debatem e escolhem ir ou não atrás dessa pista. Um erro comum, que às vezes eu cometo mesmo, é mudar tanto o background dos jogadores, mas tanto o background dos jogadores, criar aquela plot twist desnecessária, que o jogador então ele se sente figurante da própria história. Você corrige isso colocando algumas coisas que o seu jogador ele entenda, que ele consiga perceber em meio àquela sidequest, como eu citei, a meio a campanha que você está mestrando. Você coloca símbolos que apenas o jogador consegue entender, você coloca nomes que apenas o background dele vai ter, você coloca frases que talvez apenas aquelas pessoas mais próximas a ele consigam dizer. Se o jogador então ele mencionou uma espécie de colar simples no meio do background dele, você faz aquele colar reaparecer. Não como um artefato épico, algo que conjure desejo para um dos jogadores, mas sim como uma lembrança daquele jogador, algo que traga um gatilho emocional para ele, algo que faça ele olhar para aquilo e falar, putz cara, isso aqui aconteceu naquele momento. Em Frieren, pequenos detalhes retornam e ganham peso emocional. Eles vão recontando uma história do passado da personagem principal. Você faz o mesmo, você traz alguns símbolos que apenas aquele jogador entenda, apenas aquele jogador fala, pô, legal, então
É isso aqui. Ele começa a se sentir um pouco mais envolvido na história que você está contando. Você forçar o protagonismo do jogador quando ele não está preparado para aquilo é tão ruim quanto você simplesmente ignorar. Você pega e fala pro jogador, essa sessão é toda sua. Isso traz um holofote artificial para o seu jogador. Ele não se sente preparado para estar no centro daqueles eventos que estão acontecendo, mesmo que seja o background dele. Você envolve todos os jogadores, faz com que cada um deles ajude a entender as pistas que você espalhou em determinados cenários, as pistas que você espalhou em livros, e assim você vai fazer com que todos sejam envolvidos nessa história que você está contando. Porque que a ideia de você forçar o protagonismo do jogador não funciona tão bem. Ele se sente obrigado a atuar bem, a fazer as boas escolhas, a decidir bem o que eles vão fazer, e um erro às vezes pode acarretar em uma responsabilidade que ele não está preparado. Você faz também os outros jogadores meio que se sentirem desconexos com o que está acontecendo. Você está contando a história do Ladino, e os outros jogadores ficam só olhando de fora, assim, tipo... Ah, legal, vamos ajudar quando dá, entende? O protagonismo ele deve ser orgânico e compartilhado. Exemplo, o Ladino que eu citei. Ele participava de uma guilda de ladrões, clichêzão, mas em determinado momento ele roubou um item, uma adaga, um anel, seja o que for, do líder da guilda de ladrões. E assim, o Ladino do grupo ele simplesmente desapareceu e não foi encontrado mais. Em determinado momento, o líder da guilda ele acaba encontrando o Ladino. Só que aí que tá, você não faz simplesmente o Ladino sofrer, ah, você vai sofrer, vou te matar. Você faz com que todos os personagens do grupo, eles começam a sofrer as consequências do ato do Ladino no passado. Um exemplo aqui, Senhor dos Anéis, em que o Frodo, ele é a peça central da Sociedade do Anel. Todos eles são, entre aspas, coadjuvantes, porque é o Frodo, o personagem que está carregando o anel, e ele que deve estar morto. Mas nenhum dos personagens é descartável. Cada um dos outros personagens, eles participam do livro, do filme, da campanha principal de uma maneira diferente. Eles não vão com o Frodo do condado até Mordor e retornam, mas cada um deles tem um papel extremamente importante em determinado momento do filme / livro. Ao explorar o background dos jogadores, você não deixa os outros jogadores de lado, você faz com que cada um deles participe, mesmo que minimamente, dessa parte, dessa exploração de BG. Outro erro que nós como mestres cometemos na hora de explorar o BG é a gente resolver o background dos jogadores por eles. Nós vamos contando a história, ali e tal, amarramos com a campanha principal, e de repente nós concluímos o arco daquele jogador em meia campanha. O jogador tem pouca participação naquilo, sabe? Isso não funciona tão bem porque o background dos jogadores, a história que ele escreveu, não é um problema a ser resolvido. É algo que ele deve viver, é algo que ele deve sentir, é algo que o próprio jogador ele deve resolver. Você corrige isso colocando situações em que o seu jogador ele deve pensar, ele deve escolher entre o caminho A e o caminho B. Mas você não dá a solução pra ele. Você não diz que o caminho A vai levar o vilão X. Você não diz que o caminho B vai levar o irmão dele desaparecido. Você faz com que o jogador ele escolha. É ele que deve ser o protagonista de sua própria história. O jogador então ele coloca que em determinado momento o pai dele fez algo pra ele, abandonou ele no meio da floresta, alguma coisa assim. O jogador então ele encontra o pai dele e ao invés de você falar assim pro jogador, ó, você perdoa seu pai, você fala o seguinte: seu pai pede perdão e ele espera uma resposta. O jogador, então, ele decide se ele perdoa o próprio pai ou não. A escolha está na mão do jogador. No jogo Disco Elysium, o jogo nunca diz quem você deve ser. Você sempre deve buscar quem você realmente é. Outro ponto extremamente importante é mostrar que as histórias dos seus jogadores não funcionam sem uma consequência. Você deve fazer com que o jogador, então, quando ele viver o seu background, quando ele viver o seu passado, ele deve entender, explorar o passado dele. Tem uma consequência, tem que trazer um impacto para o seu jogador. Se você não coloca uma consequência, se você não coloca um impacto, se você não coloca uma mudança no jogador, ou mesmo no ambiente ao redor, isso não é uma história, você não está explorando a história do seu jogador, você está fazendo um fanservice para ele. Toda escolha ligada ao passado do seu jogador deve custar algo, mudar relações, fechar portas, talvez também fechar algumas conexões com alguns NPCs, sejam aqueles recorrentes dentro da campanha ou mesmo alguns que você criou ali só para fazer parte desse background, fazer parte dessa história do jogador. Um exemplo aqui, o grupo de jogadores eles salvam alguém do passado da clériga. Só que ao fazer isso, eles perdem um dos seus aliados atuais. Alguém que eles tinham uma conexão muito forte, alguém que eles tinham uma conexão muito grande. Breaking Bad, cada escolha pessoal cobra um preço real. É como eu sempre falo, as escolhas dos jogadores então elas têm que ter uma consequência. Isso se aplica ainda mais quando você explora o background dos jogadores. Existe um ritmo certo para você explorar o background dos jogadores. E ele é o seguinte: pista, dilema, escolha. Esse ciclo mantém o jogador então ele ativo e investigativo. Se eles estão explorando a campanha principal, em dado momento eles encontram uma informação do passado, do clérigo, ladino, mago, druida, seja quem for, então eles encontram a pista. E aí entra o dilema: nós vamos atrás dessa pista, explorar o background dos jogadores, ou nós vamos continuar a campanha principal. Entre esses dois, gera uma escolha. Você faz, como eu falei, você coloca uma pista do passado, você cria uma situação que força a decisão dos jogadores, e você coloca uma consequência visível para eles. Se eles forem pro background, vai ter uma consequência. Se eles forem atrás da campanha principal, vai continuar a campanha e vai ter uma outra consequência. Por exemplo aqui, que um símbolo antigo do passado do mago, ele aparece pros jogadores. Aí entra o dilema: a gente segue essa pista ou a gente simplesmente ignora? A escolha que eles fizerem para aquele dado momento muda o rumo da campanha. Toda boa série de longo prazo, ela funciona dessa maneira. Lentamente, mas sem parar. Então pista, dilema,
escolha. Você age dessa maneira para mostrar pro jogador que realmente o que eles fizerem, as escolhas que eles fizerem, realmente importam. E decidir entre A e B vai ter uma consequência tanto para A e uma consequência tanto para B. O erro número 1 que nós como mestres cometemos não é a falta de criatividade, é a pressa. As histórias dos jogadores elas não precisam ser reveladas instantaneamente. Elas precisam ser vividas. Quando você, como mestre, desacelera, respeita o tempo emocional dos seus jogadores, devolve a escolha para quem criou o personagem, a mesa deixa de ser espetáculo e vira memória. É aquilo que os jogadores vão lembrar durante anos e anos e anos. Lembra aquela vez que a gente estava na campanha e de repente surgiu uma pista aqui e nós escolhemos ir para a campanha principal, mas ao explorar a campanha principal perdemos a pista e de repente no futuro ela apareceu. É isso, cara. Algo que os jogadores têm que lembrar e contar, porque RPG é contar histórias. E agora eu quero saber de vocês. Vocês já revelaram a história dos jogadores em determinado momento, assim, de uma maneira muito rápida? Vocês conseguiram desenvolver bem, aplicando um pouquinho aqui, um pouquinho lá? Me diga aí, como é que foi? Foi legal? Foi divertido? Deixa nos comentários. Claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais!